Excelentíssima presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha, uma ótima tarde. Eu gostaria de iniciar meu pronunciamento de maneira bastante breve, primeiramente me dirigindo a cada um dos vereadores suplentes que estão em exercício nesse momento e convidá-los a assinar o manifesto protocolado pelo nosso gabinete pela extinção de cargos comissionados da Câmara de Vereadores de Blumenau. Tenho certeza que essa é uma pauta bastante positiva e vocês têm a oportunidade de se manifestar nessas condições, assinando esse documento também. Gostaria de falar também, senhores vereadores, sobre a questão de representatividade política, porque esse tema é discutido de maneira bastante recorrente aqui no Legislativo de Blumenau e muitas vezes acaba sendo criado sem querer, uma narrativa de que não existe representante que olha por Blumenau, que direciona emendas a Blumenau. Eu já citei recentemente aqui um volume de recursos que veio ao nosso município por meio do deputado federal Gilson Marques, que é residente de Pomerode e é deputado federal de Santa Catarina, mas que tem trabalhado muito por interesses da nossa comunidade. E gostaria de pedir, por gentileza, para o Ari colocar a tabela na tela para a gente fazer um pequeno juízo de valor. Senhores vereadores, convido vocês a acompanhar os últimos 3 deputados federais que a gente teve, que são residentes aqui da nossa microrregião de Blumenau. Sr. Décio Lima, João Paulo Kleinben e Gilson Marques, deputados federais da região de Blumenau. Olha só o volume de recursos que veio de emenda parlamentar individual por meio do senhor deputado Décio Lima, no período de 2015 a 2019, em seguida João Paulo Kleinben e Gilson Marques. Qual que é a diferença ali nessa imagem? Pode manter, tá, Ari? Décio Lima, num período de 5 anos, empenhou e aplicou 3 milhões de reais em emendas no município de Blumenau, João Paulo Kleinben 3 milhões e 600, e Gilson Marques, em 2 anos, já aplicou 2 milhões de reais no município de Blumenau por emenda individual, e está previsto para aplicar no ano que vem mais 4 milhões e pouco. Se a gente considerar que ainda existe mais o orçamento de 2023 para ser empenhado e que existe o edital sem barganha do deputado Gilson Marques, que ainda está valendo, tem até o dia 10 para apresentarem projetos, pode ser que esse recurso aumente muito e talvez o deputado Gilson Marques, que é muitas vezes esquecido, empenhe o dobro de orçamento que alguns dos outros deputados empenharam no município de Blumenau. Então é só para a gente fazer justiça, existe sim representante que está atento às demandas de Blumenau e a gente não está sozinho. Tá bom que o município, ou melhor, o estado de Santa Catarina precisa de cada vez mais representantes, etc., etc., mas é porque talvez a estratégia de comunicação do Gilson Marques seja mais discreta, porque, afinal de contas, um exemplo de uma das emendas que ele lançou foi para o Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau, 200 mil reais, e não vi ninguém mostrando foto de Gilson Marques do lado de um veículo no Corpo de Bombeiros ou coisa assim, porque ele é uma pessoa discreta. E tem muitas pessoas que acabam usando o recurso emenda parlamentar de uma maneira política. Adquire um veículo para uma entidade, etc., e daí vai lá bater foto do lado do veículo para fazer política. Concedo a parte ao vereador João Paulo Tamaturgo. Com a autorização do orador, ou sim a parte, vereador João Paulo Tamaturgo. Vereador Diego, eu quero parabenizar a sua atividade nessa casa, inclusive sobre o que o senhor propôs, convido o senhor a conversar com o meu titular, né, eu estou saindo hoje sobre a assinatura desse documento. Acho válido o debate e a discussão sobre a revisão do modelo da Casa Legislativa, o respeito ao dinheiro público é sempre uma pauta que tem a minha atenção. Quero só registrar que a diferença, vereador Diego, claro, o deputado Gilson vem fazendo um trabalho que merece reconhecimento, ele que é aqui de Pomerode, uma cidade vizinha, uma cidade muito querida também por todos nós. Mas a diferença é que nós tínhamos naquela oportunidade 2 deputados, e a nossa região, eu acho que tem condições para ter mais representantes. E esse jogo, que é a necessidade de representantes para a vinda de recursos, faz parte da política real, precisa ser observado. Então fica o registro de que, apesar de termos o deputado Gilson lá, que vem fazendo um trabalho, Blumenau precisa sim de mais representantes e precisamos trabalhar muito na eleição do ano que vem para conquistar esse espaço na Câmara Federal. Obrigado, vereador. E agora eu vou trocar um pouco de assunto e queria falar um pouco de uma questão que engloba alguns aspectos, e eu gostaria, inclusive, de pedir para o vereador João Paulo Tamaturgo ficar aqui na plenária, porque eu vou falar de turismo. Eu tenho percebido que o asseio público na cidade de Blumenau está sendo
bem feito, principalmente na condição de pavimento de vias, etc. O prefeito Mário Hildebrand tem empenhado recursos e esforços para a recuperação de vias em toda a cidade, são vários canteiros de obras, mas a gente não pode deixar de citar os aspectos negativos de asseio público que não está sendo feito. E eu gostaria de citar aqui especificamente, por exemplo, o mobiliário da Rua 15 de Novembro. Infelizmente, a gente já tem vários bancos deteriorados, lixeiras deterioradas, as luminárias da Rua 15 estão deterioradas, e se no centro histórico da cidade a condição do asseio público está nesse ponto, imagina só nos bairros. Então, o município precisa, sim, dar mais atenção aos cuidados com o mobiliário urbano. E agora eu gostaria de pedir, inclusive, para ir colocar algumas das últimas 3 imagens que eu pedi ali, e de antemão pedir à presidente que, se puder, me conceda mais 2 minutos e 30. Mais 2 minutos e meio para o senhor concluir. Obrigado, vereadora. Um tema que eu acho bastante relevante, que a gente precisa discutir aqui, que é fiação enterrada na cidade de Blumenau ou a retirada de fiação aérea. Eu sei que, por gentileza, manter essa foto. Senhores vereadores, isso é na Rua 7 de Setembro, em frente ao Shopping Neumarkt, uma região muito valorizada. Olha só o aspecto que a gente tem numa cidade que se diz turística. Próxima imagem, Ari. Olha aqui, de novo, esquina da Rua 7 de Setembro com outra rua ali do centro, próximo do Colégio Barão do Rio Branco. Próxima imagem. Aqui a gente tem um exemplo quando não tem a fiação aérea. Olha só como a gente valoriza a nossa cidade, como é gostoso de transitar num lugar que está sendo bem mantido, bem preservado e com fiação subterrânea. Obrigado, Ari, pelas imagens. Eu entendo que esse tema envolve a aplicação de muitos recursos públicos. Certamente, enterramento de fiação é algo que é praticamente unânime, a ideia de que fica melhor para a cidade, mas tem um valor bastante caro. Eu não consegui encontrar valores 100% atualizados, mas me parece que informações de 2 anos atrás tratavam de 5 milhões de reais por quilômetro de implantação desse sistema. Mas eu gostaria de frisar que a cidade precisa recorrer ao Ministério do Turismo, porque a gente tem um apelo turístico, a gente precisa olhar para isso com bastante cuidado. E eu cito aqui como exemplo o fato da gente ter uma rua como Alberto Stein em situação não compatível com a localidade que ela contempla, que é o Parque Vila Germânica. A rua Alberto Stein precisa de uma recuperação completa, não só do pavimento, mas de suas calçadas, implantação de ciclofaixas, implantação do enterramento de fiação. O entorno da Prefeitura de Blumenau hoje tem fiação aérea exposta, então a gente está falando de um dos principais cartões postais do sul do Brasil. As pessoas, até pouco tempo atrás, estavam frequentando a prefeitura para bater foto da Macuca em mau estado de conservação, e agora a gente vai ter uma praça ali totalmente revitalizada, e infelizmente a fiação aérea estragando o paisagismo da nossa cidade, e não se trata só de urbanismo. A gente pode citar aqui o exemplo da Alemanha, 80% de cobertura de fiação enterrada, e as interrupções no fornecimento de energia são de, em média, 23 minutos por ano, enquanto no Brasil, onde esse sistema é pouco adotado, varia de 12 a 20 horas por ano de interrupção no fornecimento de energia. E só para concluir, eu vou pedir a tolerância da presidente para mais alguns segundos, falar sobre uma situação que foi levada ao nosso gabinete, que são pontos de drogadição na nossa cidade, e volto a falar agora especificamente da Rua Albert Stein. O Poder Público de Blumenau ele tem um cuidado excepcional com a população de rua. O nosso prefeito ele já vem de um setor econômico que preza pela vida das pessoas, cuidado, ampara as pessoas que são dependentes químicos, etc. Mas se a gente não tomar providências urgentes sobre essa questão, a situação pode ficar ainda mais descontrolada. Na Rua Albert Stein, a gente tem um ponto frequente de tráfico de drogas, moradores de rua, e a iluminação ali é um pouco precária, existe a predominância de pessoas moradoras de rua por ali, e em breve a gente vai começar a ter mais pessoas sendo atacadas, abordadas, porque ali é fácil delas escaparem. Então, fica aqui o meu pedido para que o Poder Público adote ainda mais severidade nas ações de tráfico de drogas no entorno do Parque Vila Germânica. Obrigado pela tolerância, presidente.